Vejam, a pessoa aparece lá no consultório do Freud com a mão paralisada. Qual é a ideia que ela tem na cabeça? Não posso mexer a mão. Isso. A mão está paralisada. Esta é a ideia. Esta é a ordem. Ele hipnotizava a pessoa, colocava a pessoa num transe e dizia: a sua mão está boa. O que é isso senão uma ideia contrária? Ele tentava implantar uma ideia de saúde em nível inconsciente, porque a fisiologia do organismo atende às propostas do inconsciente, dificilmente atende em nível consciente. Então, por exemplo, pessoa que tem problema com alimentação, com comida, come muito, dá-se uma sugestão absurda para ela, ensino para ela de manhã levantar-se, ficar de costas para o sol, ela tem que ver a sombra dela bem na frente, ela tem que sentar-se assim com a perna em cima da outra, sentar em cima do calcanhar, dói para burro, mas enfim, essa é a ordem, né? Tem que colocar as mãos assim, né? Fazendo 2 Os, então 2 zeros, né? Que isso é tradicional, fazer um mantra, e depois pensar positivamente que não vai ter apetite, não vai ter apetite, não vai ter apetite. É uma ideia que ela está tentando implantar, só que ela repete isso em nível consciente, que é a ideia do pensamento positivo. E aí ela tinha que falar isso 482 vezes, porque o número é mágico, vocês sabem disso. Tem um pessoal que trabalha com numerologia e o número tem que ser 482. Se falar 483, perdeu. Se você perdeu o exercício, vai ter que esperar o outro dia. Então, fala 482 vezes. Não, quando ela está no 300 e pouco, ela não aguenta mais, ela vai comer porque ela está morrendo de fome. Geralmente é isso que acontece, porque essa ideia, ela circula em nível consciente. Quem fuma vai encontrar esse mesmo problema quando quer parar de fumar. A ideia de que todos são hipnotizados nos coloca na seguinte situação. Todos significa todos. Ninguém é imune à hipnose, à ordem. A questão é saber quem é que vai nos hipnotizar. A hipnose, como já vimos, depende de você ver a pessoa como autoridade. Se eu não vejo autoridade naquela pessoa para me hipnotizar, não vai conseguir me hipnotizar. Em compensação, vem uma outra que tenha uma autoridade e vai me hipnotizar. Muito importante para Freud foi o fenômeno da sugestão pós-hipnótica. A sugestão pós-hipnótica, a pessoa era hipnotizada, dava-se uma sugestão para ela cumprir num determinado horário, no dia seguinte, na semana seguinte ou no mês seguinte, não importa. E depois acordava-se a pessoa. E antes podia-se dizer, não, a pessoa hipnotizada, ela fazia o que era mandada porque ela estava em transe, ela estava totalmente inconsciente, por isso é que ela fazia. E no processo da sugestão pós-hipnótica, ficava demonstrado que a pessoa não estava em transe, entretanto obedecia a ordem. A pessoa ficaria com uma ansiedade quando fosse chegando a hora marcada pela sugestão e dava uma vontade, dava um desejo muito grande na pessoa de obedecer a ordem. E existe uma técnica muito interessante entre hipnotizadores de que apresentam uma sugestão pós-hipnótica de que o seu paciente não será hipnotizado por mais ninguém e só por ele. Aí o cara que já é hipnotizado chega diante de um outro que quer hipnotizá-lo, esse outro não consegue e ele diz assim, ninguém consegue me hipnotizar. Mas é porque ele já está hipnotizado. Isso é um processo muito comum quando a pessoa vem aqui no NUPEP, diz assim, esse camarada está querendo fazer uma lavagem cerebral em mim. Veja, a lavagem cerebral já está feita. A pessoa já tem umas ideias implantadas que ninguém consegue tirar mesmo. É o caso, o indivíduo já deu isso, com opinião formada, um saber formado, que na verdade é resultado de todo o processo sugestivo que ele passou desde que ele nasceu.
Na infância, foram dizendo uma porção de coisas para ele. A criança não questiona, questiona? Não, ela vai aceitando tudo quanto é lixo. Daí ela cresce. Quando ela cresceu, quais são as ideias que ela tem na cabeça? Então chega alguém que tenta convocá-la para raciocinar um pouco, ela, de jeito nenhum, eu tenho minhas ideias, realmente tem, só que não são delas. Foram ideias implantadas. Funcionam mesmo, a ordem, com relação à hipnose. Freud conheceu o Breuer chamou dizendo que já estava tratando de vários casos de histeria, e Freud começou a estudar com esse amigo. O Breuer tinha verificado que no estado hipnótico a pessoa começava a falar. E ele começou a conduzir essa fala e a se envolver com um relato até chegar então ao momento da ordem. A sua paciente, principalmente uma que eles vão trabalhar juntos, cujo nome na verdade é um pseudônimo, Ana O. O caso clássico da Ana O, que estava com um processo de hidrofobia, não conseguia beber, estava passando muito mal, e eles fizeram a Ana O adormecer na hipnose e foram fazendo perguntas de tal forma que ela veio a relatar o fato que provocou, que despertou toda uma energia somática de resposta. Que fato foi esse? Ela conta que viu a governanta dando água para o cão na vasilha que ela usava e ficou indignada, ficou com raiva, ficou num estado para atacar, se armou e não atacou. E aí então o que aconteceu? No estado hipnótico, ela conta o fato. Eu estou vendo a governanta dar coisa. Aquele cachorro nojento, aquele cachorro odioso. E então, Dr. Breuer fez uma sugestão. Reaja. E ela o que fez? Em obediência a outra ordem. Não atacou. Sua vaca! O resto fica por conta da mente de vocês. Imagina todo o repertório de nomes que ela pode ter desfilado. E aí então, os médicos acordaram ela e ela pediu água. Ela estava curada daquela hidrofobia. Esta é a ideia com a qual nós vamos trabalhar mais para frente.